A graça e a paz, amados. Olha o que diz em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 13. A palavra que vem de Deus dizendo para que as pessoas parassem de profetizar mentira. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, a esses que profetiza o que lhe vem do coração. Diga que ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Deus adverte aqui o povo para que parem de profetizar mentiras, parem de profetizar coisas do seu próprio coração, coisas do seu interesse, usando o nome de Deus. Ele chama de insensatos e diz: os profetas de Israel são como raposa entre ruínas. Raposa entre ruínas. Se vocês não consertarem as brechas, nem fizerem muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do Senhor, no dia do Senhor, as visões que eles tiverem são falsas, suas adivinações são mentirosas. Assim diz o Senhor: eu não as enviei, e esperam que se cumpram. O que nós temos mais visto hoje, infelizmente, são pessoas que se auto-intitulam profetas, que falam de coisas que Deus não falou, que dizem visões que Deus não mandou, simplesmente para chamar a atenção, simplesmente por o seu próprio ego, vaidade, mas pagarão um alto preço, amado. Deus falou e se cumpre. Ele revela por sonhos, ele revela por profecias, ele revela dentro da sua santa, imutável, infalível palavra. Ele fala diretamente ao seu coração, ele fala através de um hino, ele fala de várias formas. Mas o que nós não podemos fazer é falar aquilo que Deus não disse, é mentir em nome do Senhor, porque a Bíblia diz: o escândalo existe, mas ai de quem causa o escândalo. Temos visto agora, ultimamente, as pessoas profetizando coisas que não estão de acordo com a Bíblia, pessoas que mentem em nome de Deus, cenas que ridicularizam o Evangelho. Onde você ouviu falar Jesus fazendo algum milagre, quebrando as maldições das pessoas? Deixa eu falar uma coisa bem certa e curta para você. Sei que não agrada a muitos, mas eu vou falar, porque sinceramente, a vontade de Deus que a gente venha combater essas heresias que têm surgido. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, todas as maldições já foram quebradas. Que Deus seria esse? Pense comigo, que Deus seria esse que eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, mas que as maldições que eu tinha antes pelos meus pecados, pelas minhas atitudes, continuam comigo. Toda a maldição foi quebrada lá na cruz, e quando eu aceito o sacrifício de Cristo, também eu aceito junto com Ele o perdão. A minha dívida foi paga, a minha dívida foi toda anulada lá na cruz. Então creia, nenhuma maldição há, nenhuma consequência há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Você vive segundo o Espírito, então você não vive debaixo de maldição, você vive debaixo de bênção, de perdão, de restituição. Nós temos visto pessoas de 4 pés andando no escuro, pessoas filmando lajedos, filmando galhos de árvores secos, profetizando de cabeça para baixo, feito um morcego. Pessoas botando o nome de pessoas em caderno, perguntando a data do seu aniversário, mandando você dizer o número, colocando seu nome no azeite, no sal grosso, no vinho. Irmãos, isso são mandingas, isso não é evangelho. Isso são mandingas. Isso é coisa de religiões que creem dessa forma, que fazem rituais. Isso é sincretismo religioso, isso é misticismo. A palavra de Deus nos ensina que é pela fé que Deus age. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. O milagre de Deus vem através do sobrenatural da fé. Eu creio e, se for da vontade de Deus, Deus opera. Não precisa rituais para poder Deus agir. Lembre-se, nós não vivemos mais no tempo dos rituais, no tempo judaico. Nós vivemos no tempo da graça. O véu do templo foi rasgado, então quando eu me ajoelho e digo: Senhor, em nome de Jesus, eu estou na presença do próprio Deus, e como se não bastasse, à direita dele está Jesus Cristo que intercede por mim. Como se não bastasse, eu ainda sou templo do Espírito Santo, ele habita em mim, o Consolador, o Paracletos de Deus. Então vamos parar de acreditar nesse tipo de coisa.
Nós brasileiros, nós já temos uma tendência a crer no místico, a crer no sincretismo das coisas que se pegam, que se vê. A fé é sobrenatural. O que é fé? É a certeza de coisas que não vemos, mas cremos. Então, há muita gente profetizando em nome de Deus, há muita gente falando, usando o nome de Deus. Deus não passa-se para isso não, irmãos, para você estar sendo consultar como se consulta espírita. O espírita, você vai na casa do espírita, lá baixa a entidade, você pergunta o que quer e ele te responde. Ou pago ou não, é dessa forma. Então Deus fala contigo quando Ele quer falar, quando tem um propósito. Deus não, o Espírito Santo de Deus não é menino de recado, Deus não é menino de recado. Estão vulgarizando as coisas de Deus, estão banalizando as profecias e o poder de Deus. Deixa eu complementar mais o texto. Espíritos enganadores, livro de 1 João, certo? Ele diz: amados, não decreto a qualquer espírito. Não decreto a qualquer espírito. Há falsos profetas e os espíritos malignos têm se aproveitado disso aí e falado como se fosse em nome do Senhor. Deus, quando fala, o Espírito Santo testifica. Então quem é de Deus sente a presença de Deus, sente que realmente é algo de Deus. A palavra diz que João diz: olha, muitos falsos profetas têm saído de mundo afora. Então preste atenção. Ele adverte dizendo contundentemente: filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior do que os que estão no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo. Os que ouvem essas palavras se enganam, se destroem. Amados, você vive de fé em fé, pela graça sois salvos. Isso vem de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor está em vós, o Espírito Santo fez morar em você. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus e ouve as suas palavras, não ouve as palavras do mundo. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito do erro tem operado nas pessoas porque as pessoas têm buscado. Eu quero ouvir Deus falar, eu abro a palavra de Deus, eu abro a Bíblia e procuro o que Deus está falando para mim. Ele fala na Bíblia, na palavra, volto a dizer. Ele pode falar em profecias, ele pode falar em sonhos, ele pode falar em revelações, mas não do modo vulgarizado que as pessoas têm usado aí, ridicularizado o Evangelho, onde o Espírito de Deus há a ordem e a decência. Deus fala de muitas maneiras, mas sempre com reverência. Nós temos visto verdadeiras palhaçadas usando o nome de Deus, e isso não é certo, isso não é correto. Que você possa meditar nisso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga não ao espírito do erro, ao espírito do engano. Diga sim ao Espírito Santo que habita em vós. Leia as Escrituras. Nós erramos porque não lemos as Escrituras. Eu não preciso estar usando numerologia, estar usando mandinga. Eu não preciso dessas coisas que estão fazendo. Eu preciso crer, ler a palavra e ouvir Deus falar da forma que Ele quiser ao meu coração. Se Ele não falar, Ele continua sendo Deus. Lembre-se, de Malaquias para Mateus, essa página em branco que tem na sua Bíblia significa silêncio profético por 400 anos. Deus não levantou o profeta, Deus não falou de forma nenhuma. Mas muitos e muitos naquela época se levantavam dizendo que Deus estava falando, mas não houve profecia da parte de Deus, até que nasceu João Batista, o profeta que veio preparar o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, profeta do Altíssimo. Então não é porque eu creio em Deus que eu preciso cada dia estar consultando o Senhor como quem consulta um guia. Deus fala quando Ele quer, e quando eu quero, tem uma palavra. A palavra de Deus é Deus falando diretamente para o meu coração, para a minha vida. Que Deus te edifique, que Deus te abençoe e resista a esse tipo de coisa. Não aceite esse tipo de coisa. Deus está falando com você. Todo mundo que está curtindo uma live, fulano de tal, Deus está dizendo isso para você, Deus está falando aquilo por você, e pessoas se ferindo, e pessoas se decepcionando, e pessoas caindo em discreto. Isso não vem de Deus, isso é um engano do diabo, engano do mundo. A verdadeira palavra de Deus fala contigo em profundo, em profundidade no teu coração. Traz vida, conserta, exorta, alegra, abençoa. Em nome de Jesus, fique com esse ensinamento para o seu coração.